Minha madrasta exigiu que eu pagasse aluguel para viver na minha própria casa, enquanto os filhos dela moravam lá de graça. Quando me recusei, ela tentou convencer meu pai a me expulsar. Mas, quando revelei a verdade sobre quem realmente era o dono da casa, tudo mudou. O sorriso de Sandra se alargou. Bom, então você vai ter que procurar outro lugar para morar, não é? Não podemos ter parasitas nessa casa. Eu estava sentado à mesa de jantar, minha comida já completamente fria enquanto as palavras de Sandra ecoavam no ar. A injustiça de tudo aquilo. Anos sendo tratado como um criado enquanto os filhos dela não faziam nada, e agora isso. Algo dentro de mim finalmente se quebrou. Então, deixa eu ver se entendi, disse, com a voz surpreendentemente calma. James, que se formou na faculdade há 2 anos e passa os dias jogando videogame, não precisa pagar aluguel. Melissa, que está no 3º ano da faculdade e nunca fez uma única tarefa em casa, também não precisa pagar. Mas eu preciso? Decidi que meus filhos não precisam pagar aluguel enquanto se estabilizam, respondeu Sandra, limpando a boca com um guardanapo. Uma estranha calma tomou conta de mim. Talvez fossem todos aqueles anos de frustração acumulada, ou talvez fosse simplesmente a hora da verdade vir à tona. Senti um sorriso surgir no meu rosto. Não aquele sorriso habitual para manter a paz, mas algo diferente, algo que fez o sorriso de Sandra vacilar levemente. Bom, isso é interessante, falei, recostando-me na cadeira. Eu não vou pagar aluguel porque esta casa é minha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então James começou a rir, seguido pela risada estridente de Melissa. Sandra também riu, mas havia um tom nervoso na risada dela. Do que você está falando? Perguntou, ainda rindo. Esta casa é minha, repeti, sem desviar o olhar. As risadas cessaram enquanto eles assimilavam minha expressão. O rosto de Sandra passou por uma série de emoções, diversão, confusão, incredulidade, por fim, algo próximo ao pânico. Isso é ridículo, gaguejou, pegando o telefone. Vou ligar para o seu pai agora mesmo. As unhas perfeitamente cuidadas dela digitavam agressivamente na tela enquanto colocava o telefone no viva voz. Os toques pareciam ecoar por toda a cozinha. Alô? A voz do meu pai soou pelo alto-falante. David? A voz de Sandra estava tensa, controlada. A Ruby está contando umas histórias interessantes sobre a casa. Disse que a casa é dela. Isso não é verdade, né? O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Quando meu pai finalmente falou, sua voz estava hesitante. Bom, ele pigarreou. Na verdade, meus sogros colocaram a casa no nome da Ruby antes de falecerem. Eu não achei. Não achou que deveria mencionar isso? Sandra praticamente gritou. Como você pôde não me contar isso? Eu não achei que fosse importante, respondeu meu pai, fraco. Nunca pareceu relevante. Não relevante? O rosto de Sandra ficou vermelho. Não relevante que sua filha adolescente é dona da nossa casa? Ela desligou antes que meu pai pudesse responder, quase arremessando o telefone na mesa. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo zumbido da geladeira. James e Melissa me encaravam como se nunca tivessem me visto antes. Sandra respirava fundo, tentando se recompor. Quando finalmente falou, sua voz estava artificialmente alegre, mas eu pude notar um leve tremor. Bom, forçou uma risada que mais parecia um soluço, tudo isso foi um grande mal-entendido. É claro que você não precisa pagar aluguel. Ruby, vamos esquecer essa conversa, tá bom? Eu já tinha perdido completamente o apetite. Sem dizer nada, me levantei e subi as escadas. Enquanto subia, pude ouvir os sussurros apressados vindos de baixo, a voz áspera de Sandra misturada com os tons nervosos de James e Melissa. Às 6 da manhã seguinte, já estava acordada, olhando para o teto e pensando em como tudo havia mudado em poucas horas. Perto das 7, houve barulho no andar de baixo, o som familiar de Sandra preparando o café. Estava prestes a descer quando ouvi sua voz. David, você precisa fazer algo sobre essa situação, dizia, em tom baixo, mas intenso. Sua filha não pode, simplesmente precisamos fazer com que ela vá embora. Fiquei imóvel nas escadas, prendendo a respiração. Eu sei que a casa é dela, David, continuou Sandra, visivelmente frustrada. Mas ela está dificultando as coisas. Ela não se encaixa mais aqui. Está se tornando um problema. Houve uma pausa. Mesmo dali, consegui perceber a hesitação na voz do meu pai. Mas, Sandra, a casa é dela. Eu não posso simplesmente expulsá-la. Ninguém está falando em expulsar, a voz dela ficou doce, aquele tom meloso que usava para manipular. Só precisamos guiá-la na direção certa. E aquelas universidades para as quais ela se inscreveu? As de outros estados? Você podia incentivá-la a ir para uma delas. Diga que seria bom para a independência dela. Meu estômago se revirou quando ouvi meu pai responder. Talvez você tenha razão, disse, relutante. Vou conversar com ela sobre se mudar para fazer faculdade. Pode ser melhor para todos. Esperei até Sandra desligar.
Então entrei na cozinha, mantendo o rosto neutro. Comecei a servir um pouco de cereal, fingindo que não havia ouvido nada. James e Melissa entraram logo depois, com olhares desconfortáveis. Sandra foi a última a entrar, ainda com o telefone na mão. Bom dia, pessoal. Disse alegremente, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Todos nos sentamos. O único som era o cereal sendo mastigado e o tilintar das colheres nos pratos. Então, casualmente, como se comentasse sobre o clima, falei. Ah, e a partir do próximo mês, todos vocês vão ter que começar a pagar aluguel. Se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube, basta clicar em compartilhar e em mais e depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil ou procurar o canal Louco de Reddit no YouTube.